Carta de Tiago, capítulo 2. Hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre esse capítulo do versículo 1 até o versículo 13. Nós estamos numa série de cultos, conversando um pouco sobre essa carta, uma carta tão desafiadora, uma carta que nos tira da zona de conforto, uma carta muito rica, muito linda e uma carta daria a dizer assim, de muita incomodação, nos leva também para essa ação. Eu vou ler aqui, do versículo 1 até o versículo 13, tá bom? Capítulo 2. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo fazer acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos e vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem o tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, fazem acepção de pessoas, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Vocês devem falar e proceder como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pode ser que daqui a uns 6 anos, quando eu for fazer novamente uma série de cultos sobre a carta de Tiago, a gente aborde só nesse capítulo 2, versículos 1 a 13, tantas coisas que são colocadas aqui. Por isso eu digo, eu já falei isso nos outros cultos, leia essa carta de Tiago uma vez por semana. É um bom desafio, porque aí você pode ir pensando e refletindo sobre cada aspecto que ele traz. E ele traz tantos, que às vezes numa só reflexão, num momento só, a gente não consegue abordar todos da melhor forma possível. Eu vou falar sobre aquilo que eu coloquei como título da nossa série de cultos, Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem, que o negócio aqui é planejado, rapaz, olha só. Aqui, ó. No nosso primeiro culto eu falei sobre a sabedoria da palavra. Culto passado eu falei sobre a perfeição da lei. E hoje eu vou falar sobre a misericórdia na igualdade. Vejam que dentro desse capítulo 2, 1 a 13, tem mais assuntos que poderíamos tratar. Mas hoje eu vou tentar me ater a esse assunto da misericórdia na igualdade. Existe uma igualdade para com toda a humanidade que não deveria ser esquecida. Um dos aspectos primeiros que nós somos iguais é em relação à criação de Deus. Isso sempre tem que deixar bem claro. Deus nos criou iguais, homem e mulher. O homem não é mais importante que a mulher, nem vice-versa. Os dois são iguais perante Deus. E essa questão, para os cristãos, ela precisa ser muito bem ensinada constantemente. Perante Deus, todo ser humano é igual. Porém, essa igualdade que eu também vou falar hoje não
não é uma coisa utópica, né? Se a gente pegar alguns ensinos ideológicos, eles trabalham a igualdade como algo utópico, que nunca vai acontecer nesse mundo, né? Uma igualdade de riqueza, uma igualdade de tantas outras coisas, né? A igualdade de gênero, igualdade de tantas outras coisas, isso nunca vai acontecer. Mas algumas igualdades, primeiro, como eu falei, essa da criação, que todos somos iguais perante Deus, e essa outra que nós vamos conversar hoje, não são, como eu falei, igualdades utópicas ou apenas idealistas. É uma igualdade real e que acontece, ou pode acontecer. Todo ser humano é igual em um aspecto, no aspecto de oferecer misericórdia. Poderíamos ir mais além. O ser humano é igual entre si no servir. Todo ser humano pode servir alguém. Não no sentido de escravidão ou como empregado, mas todo ser humano pode servir a qualquer outro ser humano em misericórdia e amor. Vejam só o que eu falei. Todo ser humano pode fazer isso. Não existe um ser humano que não possa fazer isso. Todos possam. E aí eu vou dar alguns exemplos que podem ser que fiquem um pouco estranhos agora com o que eu estou falando, mas depois nós vamos entender. Ultimamente tem sido gravado várias ações que estão sendo colocadas nas mídias sociais, né? Algumas pessoas estavam comentando, nossa, como o ser humano está ficando cada vez pior, né? Como ele está ficando cada vez mais malvado. Nós poderíamos falar, não, na verdade, só agora nós estamos filmando mais essas ações, que já são, infelizmente, comuns desde que o homem caiu em pecado. Essa semana nós ouvimos, ou se você não viu, depois você pode acessar no YouTube, né? Um cara de azul, uma pessoa de azul, ofendendo um motoboy, né? Foi passado em vários locais, né? Aquele desembargador sem máscara também, ofendendo e achincalhando lá o guarda municipal. Aquela mulher lá no Rio de Janeiro que disse, cidadão não, é engenheiro. Chamou o cara que tinha doutorado de analfabeto, só porque ele era um fiscal. Os inúmeros casos de desrespeito aos professores na sala de aula. Esses são vídeos que infelizmente tem aos milhares, né? Vídeos de crianças, adolescentes batendo nos professores, desrespeitando. Os vídeos de vandalismo que nós estamos vendo, né? Às vezes as pessoas vão protestar e acabam fazendo vandalismos e quebrando coisas que não são suas, ou públicas, ou particular de outras pessoas. E algo que também me chamou muito a atenção e eu quero colocar aqui em relação a essa questão de misericórdia para com outras pessoas, vou até abrir um parênteses. Hoje é Dia dos Pais, né? Em 2017, isso chegou para mim por muito acaso. Eu olhei o Atlas da Violência, né? Em 2017, 66 mil pessoas aproximadamente foram assassinadas. 66 mil pessoas assassinadas em 2017. Desses 66 mil pessoas, cerca de 60 mil eram homens e 6 mil mulheres. Dentro desse meu parênteses que eu estou fazendo, cara, isso é algo que a gente precisa pensar. Normalmente a gente não pensa sobre isso, porque não dá a mídia, né? É mais um número, 60 mil. E outra coisa interessante, dentro desses 60 mil, se fez uma estatística de violência doméstica. E de violência doméstica morreram 1.500 mulheres em 2017 e morreram 6 mil homens de violência doméstica. Claro que os assassinos, na sua quase mais de 90%, eram homens, né? Então violência doméstica seria pai matando filho ou tio matando sobrinho, nesse aspecto. São números que eu fiquei muito chocado, né? E eu disse, olha, se a gente se indigna com um cara de azul ofendendo o outro por causa da cor ou por causa do seu trabalho, 66 mil mortes, sendo desses 60 mil homens, também nos deveria chocar e nos fazer refletir. O que será que a gente está errando para ter tantos homens mortos? Bom, essa é uma reflexão que a gente pode ter um outro dia. E um último ponto seria a perseguição aos cristãos também, né? Como a gente tem visto isso cada vez mais. Infelizmente também não é uma coisa que dá mídia, né?
ah, esse atentado não, desculpa. Esse desastre que aconteceu lá no Líbano, né? Mais de 100 pessoas morreram. Isso é algo terrível e precisa ser divulgado. Mas quantos massacres de cristãos nós tivemos em 2019 que passaram de 100 pessoas sendo mortas em apenas um massacre e a gente nunca viu isso? Então tem algumas coisas que realmente a gente precisa ver e repensar. Bom, é um pano de fundo um pouco pesado para o nosso dia de Domingo dos Pais hoje, mas é algo que eu quero deixar bem claro para vocês, né? Eu estava falando que todo ser humano ele pode ser misericordioso com o outro, ele pode ser. E aí eu dei esse monte de exemplo. Vamos ficar com esse monte de exemplo negativo aí um pouco, mas eu quero relembrar algo. Essa carta que Tiago está escrevendo é uma carta estritamente para os cristãos, para pessoas que já creem em Cristo, para pessoas que já são salvas. Ele está levando essas pessoas que já creem em Cristo a observar suas ações e as suas omissões. Está ensinando o que é a vida cristã. E um dos principais aspectos dessa vida é a misericórdia. Antes eu falei que essa misericórdia é algo que todo ser humano pode dar. Mas nem todos darão e nem todos vão receber. Algumas pessoas nunca vão saber o que é a misericórdia. Mas o que é? O que é a misericórdia? Em primeiro lugar, a misericórdia ela precisa ser reconhecida como algo divino, algo que Deus dá ao ser humano como todo, cristãos e não cristãos. E em segundo lugar, e mais importante, a misericórdia é o próprio Cristo. Essa misericórdia ela precisa ser falada, ensinada, testemunhada para todas as pessoas. Mas o meu ponto é, nós cristãos recebemos uma misericórdia sem precedentes, que é a salvação. Agora vamos tentar fazer um exercício mental. Imaginem que para Deus... gente, é um exercício mental, tá? Vamos ir junto. Vamos ir junto. Imaginem que para Deus nós somos aquele cara de azul do vídeo ofendendo o motoboy. Imagine que você é aquele cara escroto lá do vídeo ofendendo o motoboy, né? Imagine que nós somos aquele desembargador que rasga a multa, né? Ou que nós somos aquela mulher que chama o fiscal de analfabeto, que nós somos aqueles alunos que batem, agridem os professores, que somos os assassinos da nossa própria família, que somos os caras que perseguem os cristãos. É forte imaginar isso, né? Bom, e para quem eu estou falando aqui, certamente nós não somos tudo isso, né? Não nesses extremos, mas provavelmente já pensamos muitas vezes de forma preconceituosa. Já ofendemos muitas pessoas pelas profissões que elas ocupam. Ultimamente a gente tem ofendido muito político. Pode ser que já tenhamos pensado que alguém era uma pessoa má apenas por ver a cor da pele. Pode ser que já tenhamos comemorado a morte de algum muçulmano. Enfim, não quero entrar nos pormenores, mas pode ser que... Mas mesmo assim ainda pode ser que você nunca tenha feito ou pensado nada errado contra outra pessoa. Mas certamente você irá admitir que em algum momento da sua vida você errou e pisou na bola com alguém. Ok, essa é a verdade. Essa é a verdade. Não importa o tamanho do erro ou o pecado que você fez ou faz. Para Deus, o ser humano como um todo sempre será o cara de azul. Sempre será aquele cara de azul. Para Deus, o erro que você comete não importa. Para Ele é um erro terrível. Aí eu fiquei pensando o seguinte. Ok, misericórdia. Para Deus, eu sou o cara de azul. Né? Para Deus, eu sou essas pessoas que eu acabei de listar, que são coisas terríveis. E aí eu fiz o seguinte exercício, mais um exercício. Se eu tivesse que julgar o cara de azul imediatamente, após presenciar o ocorrido, né? Eu estou ali presenciando aquela situação e alguém diz, Lucas, dá o teu julgamento. A
através daquilo que você viu acontecendo aqui, qual é a condenação? O que precisa ser feito? Sem tempo para pensar ou algo assim. Mas com certeza, sem nenhuma dúvida, eu botaria aquele cara de azul no inferno. Mas quando eu olhei o vídeo, eu fiz isso. E aí o que eu fiz? Eu fiz algo que não foi tão legal assim. Eu olhei mais de 10 vezes aquele mesmo vídeo seguidamente, né? Ou outros vídeos de pessoas agindo estupidamente. Depois eu vou contar o que aconteceu depois que eu olhei pela 10ª vez. Mas, num primeiro impacto, cara, eu tinha mandado esse cara pro inferno. Pois é. Pode ser que você também tenha pensado isso. E ainda bem que a misericórdia é algo que recebemos para compartilhar. Ainda bem que Deus resolveu ser misericordioso para com esse ser humano igualmente pecador. Mas a forma que Deus usou para ser misericordioso é algo que ninguém jamais viu, ouviu ou poderia imaginar. Deus, para ser misericordioso com a gente, sabe o que ele fez? Ele veio para esse mundo para viver com cara de azul, com o desembargador. Ele veio para viver junto com a mulher que ofendeu o fiscal. Deus veio nessa terra para estar junto com aquelas crianças que ofendem e agridem as professoras. Deus está junto com o assassino ou com o perseguidor. E como ele fez isso? Bom, sendo um ser humano. Deus fez isso sendo um ser humano. Mas não um ser humano igual aos outros. Um ser humano sem pecado. Mas que carregou todo o pecado. E aí, vamos pegar todos os exemplos que eu coloquei aqui. Todos os exemplos que eu coloquei aqui. Jesus carregou cada um deles. Isso é difícil de pensar. Que Jesus pegou aquela fala do cara de azul pro motoboy, pegou todos esses exemplos que eu coloquei e disse, não, dá pra mim. Traz aqui pra mim. Mas como assim traz aí pra ti? O senhor não vai julgar? Não. Quem vai ser julgado sou eu, meu amigo. Então quer dizer que quando eu estava julgando o cara de azul e mandando ele pro inferno, eu estava mandando o Senhor Jesus Cristo. Porque eu vim pegar o pecado dele aqui, cara. Assim como eu vim pegar o teu pecado também. Nossa. A única coisa que eu consigo pensar nesse momento é aquela primeira frase do Salmo 18. Eu te amo. Porque, cara... Dia dos Pais, a gente fica mais sensível hoje. Cara, isso não tem preço pensar que Deus fez isso. E aí, quando eu olhei aquele vídeo 10 vezes, eu fiquei pensando assim, alguém já poderia ter me gravado. Não agindo daquela mesma forma, mas tantas outras coisas que eu já fiz. Alguém poderia ter gravado e colocado na internet. E aquele momento eu seria colocado na praça de apedrejamento, né? É o que a gente fala do novo cancelar as pessoas, o cancelamento. Depois de olhar 10 vezes aquele vídeo, eu tive isso. E Deus, em Cristo, dá misericórdia para nós no momento em que a gente é batizado, no momento em que a gente recebe essa fé. Deus não enxerga mais aquele ser humano pecador, mas enxerga Cristo que pegou esse pecado escroto, esse pecado idiota, esse pecado que causa o mal tanto na nossa vida como no dos outros, e disse, deixa para mim. E nos dá o perdão, e nos dá a misericórdia. Com essa morte de Cristo, o próprio Deus morre, e nós recebemos essa misericórdia não merecida, mas que nos é entregue abundantemente. Não recebemos essa misericórdia de Deus ou essa salvação pelas qualidades que temos, mas sim por os erros que nós cometemos. Veja só que loucura isso, cara. É por causa daquilo que nós somos, pecadores, que nós recebemos a misericórdia de Deus. E o que Tiago está tentando nos ensinar aqui agora é usar essa misericórdia que nós recebemos de Deus para distribuir ela abundantemente, sem parcialidades.
sermos misericórdios com o motoboy e com o cara de azul. Até coloquei um parênteses no meu texto. Isso não anula a punição que o cara vai pegar por causa do crime cometido. Não. Mas a misericórdia que nós estamos falando é para oferecer o perdão dos seus pecados. Oferecer o perdão pelo seu erro. E Tiago ainda continua. Não só essa misericórdia do perdão da palavra, mas ela vai se estender na ação. E aí ele dá o exemplo daquela pessoa rica que entra e do pobre que entra. Ele diz, por que você tem misericórdia com o rico e não com o pobre? Porque você quer uma troca futuramente? Você acha que o rico pode te dar alguma coisa futuramente? Por isso você vai ser misericordioso com ele? E Tiago está falando, não. A misericórdia não é algo que retorna. É algo que só sai. Ela só vai. E é isso que Tiago está nos tentando ensinar. Sejam misericordiosos no agir também, na ação de Deus. E aí no capítulo anterior, Tiago nos ensinou para sermos tardios no falar. Isso seria o quê? Para evitarmos julgamentos. Agora ele diz que após esse ser tardio no falar, que nós hajamos com misericórdia. Tiago está dizendo também aos cristãos, não se encantem com afagos e status de pessoas mais poderosas que vocês. Não desprezem ou humilhem aquele que não é tão poderoso quanto você. Tenha a mesma misericórdia para com os dois. A mesma misericórdia que você tem com o pobre, você tem com o rico. Por isso que o título do nosso tema hoje é a misericórdia na igualdade. Como eu falei no início, nós temos uma misericórdia que nos é dada por Deus. E isso Deus dá a todas as pessoas. Porém, os cristãos enxergam que essa misericórdia só é possível porque Cristo deu ela com o seu sangue. E agora eu recebo essa misericórdia e quero mesquinhamente ter ela só para mim? Tiago está dizendo, não. Essa misericórdia é para você, esbanjar, ostentar. E para isso nós pedimos sabedoria, para isso nós pedimos ensinamento. Tenha a mesma misericórdia para os dois. Sirva sem esperar o retorno. Pois como diz o versículo 13 do capítulo 2, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Assim como a misericórdia de Deus triunfa sobre o nosso julgamento que nós teríamos com Ele, da mesma forma a nossa misericórdia também precisa triunfar para o julgamento que eu tenho com qualquer outra pessoa neste mundo. E como a gente pode ensinar as pessoas a terem misericórdia? Não saia daí, logo eu vou falar sobre isso na nossa homenagem, reflexão que os pais nos trouxeram. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.